Nós fomos chamados, meus queridos, para realizar boas obras. Nós não fomos salvos porque nós praticamos boas obras. Nós somos salvos pela fé, mas somos salvos para praticar boas obras. Nós fomos salvos, nós fomos chamados para sermos exemplo. Porque o exemplo a gente sabe muito bem, né? O exemplo, ele fala muito mais do que palavras. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não sou exemplo. Eu não posso dizer se eu sou cristão se a minha casa é cheia de brigas. Ah, mas nunca pode brigar? Senão, gente, não. É um padrão. É diferente de uma situação que acontece, brigamos, mas vamos resolver, não vamos cair mais nisso, vamos acertar esse ponto. É diferente daquela situação que é uma vida, são anos e anos de repetições. Anos e anos sem entendimento do que é, do que significa, de falta de caráter, de falta de fé, de falta de mudanças. Com seus olhos fechados, suas mãos no coração, eu peço que você me escute neste momento. Apenas ouça. Deixa eu ler uma passagem para você, que diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com a fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas, em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para alguns para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quando o Senhor fez toda a sua obra, ele disse que no sétimo dia ele descansou. E esse descanso nunca mais acabou, pessoal. Nós, quando nos alinhamos ao Senhor, nós entramos no descanso do Senhor. Mas é o que nós estamos vendo aqui, Muitos, o descanso está disponível, mas muitos não entraram por causa da sua desobediência. Nós vemos isso. Muitas pessoas têm vivido uma vida aflita, muitas pessoas têm vivido uma vida cansada por causa desse desalinhamento. A gente vê muitos crentes que vivem esse tipo de vida. Ela nunca entra no descanso do Senhor. Ela está sempre envolvida com tantas coisas. A gente vive num lugar, num tempo, numa cultura, onde as pessoas elas estão sempre correndo para um lado e para o outro. E elas não vivem a promessa
Assim como a gente falou, ó, a promessa permanece, mas alguns acham que a promessa falhou, pensam que falhou. Não, a promessa não falha. O Senhor descansou no 7º dia e esse descanso se estende até hoje. E por causa da desobediência, é onde muitas pessoas vivem uma vida angustiada. Então vamos analisar. O Senhor falou, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Não entraram por causa de sua desobediência. Mas veja, que o Senhor ele está sempre nos dando a esperança. Às vezes a gente está vivendo um tempo de aflição, justamente por isso. A gente não tem descansado no Senhor, então a gente vive cansado. Você não vê que pessoas vivem falando assim? Eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Mas qual é a atitude de verdade que a pessoa tomou para aquilo mudar? Porque olha o que a palavra diz. Deus estabeleceu uma ocasião. Deus estabeleceu uma oportunidade. E qual é essa ocasião? Qual é essa oportunidade de entrar no seu descanso? A ocasião é hoje. Coloca no 7, isso. Essa ocasião é hoje. Hoje nós temos a oportunidade de entrar no descanso verdadeiro do Senhor. De fazer com que a promessa realmente valha para a nossa vida agora, hoje. E não em alguma situação que eu não sei o que eu estou esperando. Mas agora, hoje. Hoje é o dia da nossa oportunidade. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. O problema é que muitas pessoas, o Espírito Santo está falando, mas ela continua com o seu coração duro. Ela continua com o seu coração cheio dela mesma, cheia de uma série de coisas. A palavra está falando, mas ela está cheia dela mesma ainda. Não está cheia da fé, não está cheia da verdade. Então, isso daqui talvez seja a resposta para muitas pessoas que estão numa fase cansada. Mas não uma fase cansada de corpo, mas uma fase cansada de alma. O Senhor está falando, a ocasião para mudar é hoje. Entrar no descanso do Senhor é um portal que o Senhor nos dá hoje. Um portal. Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quantas palavras talvez nós já não ouvimos e endurecemos o nosso coração? Ah, não, hoje não. Não, para mim não. Não, não estou preparado. Não, eu não estou disposto a isso. Não, a minha vida não está assim por causa de tal situação, mas por causa de tal pessoa, por causa de tal circunstância. Não. É o desalinhamento, é a falta de obediência que me coloca numa falta de descanso. Então vamos buscar isso. Vamos trazer para a nossa vida isso. Senhor, eu tenho vivido cansado, eu tenho vivido aflito, eu tenho vivido de uma forma desalinhada do Senhor, por isso que eu tenho vivido cansado. O Senhor está nos chamando para entrar no descanso dele. A promessa, uma vez que permanece a promessa, a palavra continua viva. É o nosso desalinhamento que nos tira da promessa. Então, vamos falar com o Senhor e nos alinhar, tomar essa decisão hoje. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A ocasião é hoje, pessoal. A oportunidade é hoje. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor. E eu te peço que já nesses primeiros minutos, meu Pai, onde nós estamos aqui, Senhor querido, na sua presença, que haja esse entendimento de cada um aqui, Senhor. O Senhor mantém a sua promessa. Quando o Senhor descansou no 7º dia,
esse sétimo dia continua até hoje. Porque tudo já foi feito. Então, não há nada novo que o Senhor teria que fazer. Então, nós permanecemos naquele sétimo dia. Então, nos ajuda, Senhor, a tirar as escamas dos nossos olhos e entrar no descanso do Senhor. Parar de viver uma vida aflita, angustiada, atribulada, mas realmente entrar neste lugar, que é nosso. E o Senhor está falando, a ocasião é hoje. Às vezes esperamos alguma coisa mudar, não, a mudança começa em nós. Eu te peço, Senhor, dá a visão, dá o discernimento que nós precisamos. Coloca o temor em cada coração. Que as nossas vidas, meu Pai, estejam alinhadas à Sua palavra, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Abençoa cada um desses que está aqui, que está buscando o Senhor, que decidiu priorizar o Senhor com as suas primícias, com a primícia da sua vida, do seu dia, da sua semana. Eu te peço, Senhor, coloca a tua mão. Ajuda-nos, meu Pai, a abrir o nosso coração, porque a sua palavra está falando que muitas vezes nós endurecemos. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Para que o nosso coração esteja aberto, que a nossa vida esteja preparada, meu Pai, a nossa mente esteja preparada para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e mudar, Senhor. Porque uma vida infeliz é uma vida sem progresso. E o progresso só virá a partir das decisões de mudar. E até o último dia das nossas vidas nós teremos o que mudar, Senhor. Então eu te peço, nos ajuda, Senhor, a ter uma mente maleável, um espírito obediente, a sermos os servos que o Senhor espera, porque o servo é aquele que obedece, é aquele que segue a direção do seu Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a não sermos os servos rebeldes, mas aqueles humildes, onde o Senhor pode confiar coisas maiores e nos colocar numa alta posição em nome de Jesus. Perdoa-nos, meu Pai, por falhas, pecados, erros, por tudo aquilo que falamos, pensamos ou fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor coloque, meu Pai, temor em cada coração, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor, porque o Espírito Santo está falando de diversas formas, Senhor. Fala com cada um de uma forma diferente, que possamos parar e escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, Senhor. Amém e amém. Diga comigo, por gentileza, chamados para servir. Nós fomos chamados, meus queridos, para realizar boas obras. Nós não fomos salvos porque nós praticamos boas obras. Nós somos salvos pela fé, mas somos salvos para praticar boas obras. Nós fomos salvos, nós fomos chamados para sermos exemplo. Porque o exemplo a gente sabe muito bem, né? O exemplo, ele fala muito mais do que palavras. Deixa eu ler algumas passagens para você. A primeira que está aqui, em Atos 21, 8 e 9, diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Então não era Filipe falando de Filipe, era alguém falando de Filipe. Então veja, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então vamos trazer essa análise para a nossa vida hoje. Se os nossos filhos,
só nos veem reclamando da vida, não se importando com a vida espiritual, brigando no caminho de ida para a igreja, de volta da igreja, eles não vão querer essa fé. Eles não vão querer essa vida. Aqui, dentro da igreja, a gente sabe que é fácil ser crente. É fácil a gente se controlar, é fácil a gente ser sorridente, é fácil a gente ser carinhoso, é fácil a gente ser espiritual, é fácil. Mas quando nós levamos os filhos ao evangelismo, quando são estimulados a fazer a obra, quando são ensinados a se relacionar com Deus, o que eles vão desenvolver? Um temor, um amor, um prazer pelas coisas de Deus. Paulo fala da mãe e da avó de Timóteo, fala da fé não fingida deles, dessas mulheres. Paulo fala, eu lembro muito bem da fé não fingida da sua avó e da sua mãe, a Eunice e a Lloyd. Então nós vemos aqui, Filipe tinha 4 filhas que eram mulheres de Deus. Lloyd e Eunice ensinaram uma fé não fingida, uma fé verdadeira para Timóteo. Vamos analisar nossa vida. Deus tem visto qual tipo de fé da nossa parte? Filipe foi muito bem sucedido porque ele conseguiu passar a fé para os seus filhos. Tem gente que pode levar muitas pessoas a aceitar Jesus, a conhecer Jesus, e a sua casa ser uma casa de vergonha. Então, nós vemos aqui quão bem sucedido foi Filipe, porque ele tinha a família dele toda envolvida nas coisas certas. As 4 filhas dele eram mulheres de Deus. Por quê? Porque ele entendeu, a Eunice e a Lloyd entenderam também, Josué entendeu também, que nós não tiramos férias de Deus. Nós não tiramos férias da palavra de Deus. Um crente não tira férias da fé. Um crente não deixa de orar, um crente não deixa de buscar, um crente não deixa de se relacionar com Deus, de ler a palavra, de buscar esse crescimento. Por quê? Porque desde Abraão nós vemos que Deus trabalha a cultura. Deus fez promessas a Abraão e pediu uma coisa para ele, da sua parte, obedeça os meus mandamentos, você e os seus futuros descendentes. O que ele quer dizer? Você tem que passar para frente isso, Abraão. Você é o pai de um povo, você é o pai de uma nação que está sendo construída através de você e da Sara, e que esses valores precisam ser perpetuados. Então Deus trabalha como uma cultura. Deus, quando colocou Adão no jardim, ele disse, você vai cultivar, você vai fazer uma cultura. Então nós estamos aqui para cultivar a cultura do reino. Então, Deus nos colocou aqui, neste tempo da história, para sermos cristãos que fazem a diferença. Deus colocou você naquele lugar, naquela empresa, para fazer a diferença. Deus te colocou neste lugar para fazer a diferença. Deus não nos colocou, não nos chamou para nos misturarmos. Tanto que dos argumentos que o Hamã usou para perseguir os judeus, naquela situação lá com Esther, o Mardoqueu, foi dizer que tem um povo aí, rei, que não se mistura, que tem hábitos, tem costumes diferentes dos nossos. Exatamente isso. A nossa vida não pode ser como a vida do mundo, pessoal. A nossa família, os nossos filhos não podem ser criados como o mundo cria. Nós precisamos analisar muito bem isso. Quem nós temos impactado e quanto nós temos impactado lá fora? Quem nós temos impactado e quanto nós temos impactado dentro de casa? Nós temos que analisar isso. Se eu não tenho impactado ninguém, a coisa está muito errada. Porque a primeira influência que eu preciso ser é para os da minha própria casa.
Filipe, pessoal, foi um grande evangelista. Ele participou de um movimento espiritual de avivamento que muitas e muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas conheceram o Senhor. E uma das histórias famosas que nós temos de Filipe é aquela história onde o Espírito Santo o leva até uma estrada deserta, onde estava lá passando um oficial da Etiópia, que ele era um oficial do governo da rainha da Etiópia. Só para ele. E ele foi lá e chegou e viu que o homem estava lendo a palavra. Ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo, porque ninguém me explica. Eu não tenho quem me explique isso. E ele foi lá, ele conversou, ele explicou, e naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, aquele eunuco, aquele oficial da Etiópia, ele aceitou Jesus, ele se batizou, ele voltou para casa, para o país dele, para influenciar aquela nação. Tanto que, eu não sei se você sabe, quando foi criado o Estado de Israel, um dos grupos que Israel foi resgatar foram os judeus negros da Etiópia. Porque era um povo que não tinha ligação, eles não sabiam como que surgiu aquele grupo, mas existia um grupo lá, que tinha os símbolos, tinham a liturgia, tudo igualzinho. Por quê? Porque alguém um dia passou. Acredita-se que inclusive foi vindo da rainha de Sabá, quando ela foi conhecer o Salomão, e alguns acreditam que ela tenha se envolvido de uma forma amorosa com ele e veio com os ensinamentos dos judeus. E também essa história do eunuco, que foi evangelizado por Filipe. Então, Filipe causou uma mudança na história. Causou uma mudança num país inteiro. Então, ele não fez pouca coisa. Ele era uma potência fora de casa e dentro de casa. Ele levou muitas pessoas para Jesus e também levou as suas filhas a serem cheias do Espírito Santo e tementes a Deus. Aqui em 1 Timóteo 3 diz assim, olha só, isso está sendo dito para os líderes, olha só, o líder das coisas, líder da sua casa, ele deve governar bem a sua própria família. Então, um líder, um homem de Deus, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se eu não influencio nem a minha casa, o que mais eu posso querer lá fora? Se a minha casa é uma bagunça, que cristianismo é esse, pessoal? Vamos refletir sobre nós. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não sou exemplo. Eu não posso dizer se eu sou cristão se a minha casa é cheia de brigas. Ah, mas nunca pode brigar? Senão, gente, não. É um padrão. É diferente de uma situação que acontece, brigamos, mas vamos resolver, não vamos cair mais nisso, vamos acertar esse ponto. É diferente daquela situação que é uma vida, são anos e anos de repetições, anos e anos sem entendimento do que é, do que significa, de falta de caráter, de falta de fé, de falta de mudanças. Então, são repetições. A gente vive num tempo, pessoal, onde os pais querem dar tudo aos seus filhos. As pessoas estão buscando cada dia mais facilidades. E qual é o resultado que a gente tem visto? Pessoas fracas, pessoas superficiais, pessoas fúteis, pessoas que o importante é ter, é parecer, mas não se tornar. As pessoas estão buscando muito mais fazer os outros acreditarem na vida que ela tem do que propriamente ela mesma acreditar na vida que ela tem. Acreditar no que ela é, no que ela representa.
Então nós não podemos aceitar isso para a nossa vida. Tem gente que continua dando a Deus as sobras. E a fé, a vida com Deus, vai me exigir muito. Vai exigir muita força, vai exigir muito foco, vai exigir muita renúncia. Mas tudo que nós fazemos para Deus, nós é que estamos ganhando. Mas a maioria não quer renunciar a nada. Veja, as pessoas começam relacionamentos e logo terminam, porque ninguém quer renunciar, ninguém quer ser humilde, ninguém quer crescer. As pessoas entram em lugares, em empresas, mas ela quer fazer do jeito dela, ela não quer submeter as regras, ela não quer crescer ali dentro, ela quer só os benefícios, só a parte que interessa a ela. Aí não fica, aí alguém vem, passa à frente, aí não sai a vida, não sai do lugar. Por quê? Todo mundo aqui está sujeito a situações. Todo mundo aqui tem que trabalhar, todo mundo aqui tem que falar com pessoas, né? Timóteo, ele tinha a vida dele. Essas meninas, essas filhas do Filipe, elas tinham amizades também, tinham pessoas que elas conviviam. Então não é, não, vamos botar todo mundo numa bolha, né? Ninguém fala com ninguém, ninguém vê ninguém de fora. Não, a gente está vivendo. Mas eles foram ensinados a manter os seus valores. Muitos falam que não conseguem ensinar, mas não é que ela não consegue, que ela não coloca prioridade. Você sabe, pessoal, a gente vive num tempo aqui, a gente escuta muito isso, né? Que a pessoa não tem tempo para nada. E ontem eu descobri um outro nível de pessoas que não têm tempo para nada. Ontem eu falei com um dentista, eu fui levar as minhas meninas para ver como é que estava a boquinha delas, estava tudo certo. E ela elogiou ali as meninas, falou, nossa, muito bem e tal. E uma dentista disse para outra, ela passa fio dental. Aí ela repetiu, ela passa fio dental. Aí eu olhei para ela e falei assim, o que tem? Né? Qual a novidade? Passar fio dental. É porque aqui o povo não é de passar fio dental. Aí a outra completou. Alguns nem escovam dente. Aí eu falei assim, como assim? Né? Porque a gente sabe que o brasileiro tem muitos problemas, né? Mas um que a gente é conhecido em muitos lugares é pela higiene, pela limpeza, né? Apesar de ainda ter umas situações feias por aí, de modo geral, né? Nós temos uma cultura que, pelo menos nessa parte de asseio, né? de cuidado pessoal, a gente tem uma boa parte aí para observar. E ela disse que enquanto ela estava na faculdade aqui, ela lidou assim com todo tipo de gente, que às vezes com 16, com 18 anos, já estava usando dentadura, segundo ela. Por quê? Porque não cuida, porque não faz o mínimo, não faz o básico. Falou que tinha gente que chegava ali para ela e dizia que escovava o dente 3 vezes na semana. Eu escovo 3, 4 por dia. Ele escovava 3 vezes na semana. Aí ela foi orientar. Olha, você precisa escovar todo dia, né? Pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite, né? Você acha que eu tenho tempo para ficar escovando o dente? Eu fiquei chocado. Ela disse, eu escovo já à noite, mas eu vou tentar escovar de manhã. Mas eu não garanto, porque você acha que eu tenho tempo para escovar dente? E eu fiquei pensando, olha o nível. E aí, veja, vamos juntos, analisa comigo. Se a pessoa ela não tem o mínimo de amor próprio, o que você espera da casa dela? Se ela não tem o mínimo de amor próprio, para ela cuidar do dente dela, da boca dela, que eu, na minha visão, uma das partes do corpo mais importantes, porque ela desenvolve, ela é muito complexo, né? Da boca você tira doenças e situações que vai para o coração, uma série de problemas. Então é muito sério.
Então, se a pessoa não tem o mínimo de amor próprio, de cuidar dela, o que se espera que ela tenha tempo para cuidar dos valores, de ensinar um filho a temer a Deus? Você acha? Acha? Tá longe, está anos-luz disso. Então, se a pessoa não é exemplo na própria família, como é que a gente pode esperar que alguma coisa dê certo? Se ela não consegue dar conta dela, como que se espera que alguma coisa vai dar certo? Muitos têm vivido assim, pessoal, vive igual o ímpio. Todo mundo faz isso, todos os coleguinhas dele têm isso, todos os coleguinhas dele fazem isso. Muitos estão em casa, mas não estão em casa. Muitos estão em casa, mas querem ficar sozinhos. Muitos estão em casa, mas estão num celular. Ah, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Todo mundo precisa trabalhar. Filipe trabalhava. Filipe viajava muito também. Ele era um evangelista. Ele não pegava avião, ele não tinha celular, não dava para fazer conferência. Então ele estava sempre andando, estava sempre viajando, andando bastante, andando de jumento, andando a pé, né? E ficava dias, semanas, meses fora de casa. Mas quando ele estava em casa, ele estava em casa. Quando o Filipe estava em casa, ele era um exemplo para aquelas filhas. Ele era um exemplo para aqueles hóspedes. Lembra que a gente leu aqui, né? Que o Filipe, alguém estava escrevendo sobre ele. Partimos, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, ou seja, ele era hospitaleiro, ele era um bom exemplo em tudo que ele fazia. Ele recebia bem as pessoas, ele ensinava aquelas meninas. Então, se o pai ou a mãe não são exemplo, alguém vai ser no coração dos seus filhos. Aquele youtuber vai ser o ídolo do seu filho. Você não vê que às vezes tem pessoas que têm milhões de inscritos e você nunca ouviu falar? Mas seu filho conhece. Às vezes ele está falando frases de alguém que você nunca viu, cantando músicas que você nunca ouviu, falando de assuntos que você não tem nem ideia, porque não está acompanhando, não está sendo acompanhado. Então a gente tem que aprender isso. Eu preciso trabalhar menos, investir mais nos meus filhos. Porque aqui nos Estados Unidos a gente vê isso, né? As pessoas têm condições, uma dignidade assim de ter boas coisas, boas roupas, mas está faltando bons valores, pessoal. Porque ele pode ter boa roupa, ele pode ter um bom carro, né? Ele pode ter muita coisa boa, materialmente. Mas sem valores firmes, eles serão derrotados. Então, às vezes, eu lembro dos meus pais falando, né? Meu pai tem ele e mais 3 irmãos. Ele é daquele tempo, né, que os pais, talvez os avós aqui, possam dizer o mesmo, que às vezes a roupa comprava para o primeiro, aí quando ficava pequena ia para o segundo e até chegar no último. O tênis, a mesma coisa, a Mariana já contou isso, né? O tênis que ia dar para uma irmã, a hora que ficava apertado ia para a segunda e depois ficava apertado ia para ela, chegava para ela. Chegava com ar-condicionado, ela brincava, né? Chegava com furo. Então aqui, cada um pode ter seu tênis, cada um vai ter sua roupinha, cada um vai ter a sua dignidade. Mas muitas vezes não tem sido colocado aquilo que vai fazer ela vencer na vida, que são princípios e valores. Por quê? Porque muitos pais, infelizmente, querem poupar os filhos. E os filhos precisam ser frustrados na vida. Não frustrados no desenvolvimento. Tem que ter não. É isso que eu quero dizer. A gente tem que ter não. Quantos nãos que a gente sofreu, que a gente recebeu? Eles precisam ter nãos. Mas muitos acham que isso vai traumatizar. Eles estão traumatizados hoje, com tanto sim. Estão vivendo infelizes hoje, porque eles têm recebido muito sim. Pai, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Tá, tô. Não, eu quero fazer tal coisa. Tá bom, vamos lá. Eles não devem ganhar presente sempre.
Porque senão vai perdendo valor. As coisas precisam ter valor, pessoal. Eles não podem fazer tudo o que eles querem, porque senão eles vão se tornar pessoas descontroladas. A gente precisa ensinar o valor das coisas, ensinar o valor do dinheiro, precisa ensinar um senso de propósito. Eu já falei aquilo, né, que a bispa fala sempre, né? Dos princípios. Olha, eu guardo um pouco, gasto um pouco, dou um pouco, ou seja um dizimista ofertante, faça uma reserva e desfrute. Mas tem gente que só quer desfrutar. Tem aquele outro nível desequilibrado que só quer guardar. Eu já vi gente, pessoal, lá em São Paulo, que o homem ele chegou da Grécia com alguns dólares no bolso. E ele construiu coisas assim, ele se tornou milionário, para encurtar a história. Milionário. Mas ele se vestia igual um mendigo, quase, faltava pouco. E ele ia no dia da oferta do frango do açougue para comprar o frango na promoção. Mas ele era milionário. Eu já vi um senhor que até estava já bem de vida, mas ele trabalhava 7 dias na semana, ele trabalhava no Natal, eu não sei se ele trabalhou no Ano Novo, mas eu não duvido. Que ele era ali pertinho da igreja, numa loja que tinha perto da igreja lá, quando era no Brás. Trabalhava todo dia, não desfrutava da vida dele. Aquela era a vida dele. Então, alguns querem desfrutar tudo, outros não desfrutam nada. É uma vida infeliz, dos dois jeitos. Então, é o que eu até falei esses dias, né, que eu faço com as minhas meninas, né? Os 3 potes, né? O pote dos dízimos das ofertas, o pote do agora e o pote do sonho. Então, o agora, ok. E ensinar a isso a ter valores. Não vou lá, é só, filha, separa o dinheiro aí e faça como você quer. Não. O valor é determinado pela atitude delas ao longo do mês. Aí eu montei uma tabela de pontuação. Então, fazer tal coisa, tantos pontos. Ajudar em tal situação, tantos pontos. Ler tantos livros, tantos pontos. Brincar, desafios, tantos pontos. Mentira, menos tantos pontos. Desorganização, menos tantos pontos. Então tem que ter consequência e abençoar, mas também saber corrigir. Então elas vão tendo os pais vão dando esse senso de responsabilidade e de senso de propósito. Serem ensinados a ajudar em casa, para a mãe não ficar estressada, e aquela bagunça, e depois ela estressa, mas ninguém me ajuda nessa casa. Não, então, bota propósito, vocês vão me ajudar. Arrumar sua cama, ajudar os pais, ajudar no jardim, ajudar a recolher as coisas, a guardar as próprias roupas, a pegar os próprios brinquedos. É justo, é lógico, você dá um propósito, mas não cobra nada. Deixa lá igual o Marajá, deixa fazer o que quiser, e é servido aqui, é servido ali, tó presentinho, vamos passear, tal. Opa, está criando um bobo. Está criando uma pessoa que não sabe resolver seus problemas, não sabe cortar, não sabe escovar o dente, não sabe cortar sua comida, não sabe se limpar, não sabe o básico. Por quê? Porque não está sendo ensinado. Os mais velhos sabem, você não recebia presente toda semana, às vezes recebia um no ano. E olhe lá, às vezes nem isso. Quantos que tiveram, né, precisaram ser curados, que muitas vezes nem no Natal recebia nada. Chegava Páscoa, não recebia um ovinho de Páscoa, anos. E você sobreviveu. Claro que a gente precisa se curar. Tem coisas que chega nessa época do ano, tem muita gente que fica mal. Tem muita gente que nessa época do ano, ao invés de se tornar uma fase de bênção, se torna uma fase de angústia. Isso a gente precisa curar. Porque às vezes passou tantos anos na vida dela, tem gente que não gosta de aniversário,
Porque já passou tantos aniversários tristes, infelizes, a família brigando, ou às vezes a mãe nem dava os parabéns, o pai nem estava lá, trabalhou, não pegou um bolinho, não fez nada, não fez um passeio, sabe? Foi marcado como um dia chato e comum. Então a gente vai sendo curado ao longo do tempo, fazendo o oposto, ressignificando. Então aí a gente vem, faz a festa e faz algo legal, divertido, ou seja, aquelas memórias vão sendo ressignificadas, você não esquece de verdade. Mas você vai criando novas. A gente sabe que o trabalho é o que dignifica o homem. Então a gente precisa ensinar, todo mundo trabalha, então precisa ensinar a trabalhar, precisa ensinar a se esforçar, fazer suas atividades, a ter um propósito na vida. Ó, sai dessa casa, sai dessa TV, sai desse tablet, vai brincar, vai escalar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Ah, mas é perigoso. Tem gente que no banho cai e bate a cabeça. Então, assim, se a gente não fizer a nossa parte de ensinar a ter uma vida, a pegar com firmeza, a segurar na mão das pessoas com firmeza, mas não, fica aquela coisa mole. Hoje em dia a gente vê, né, um tipo de pessoa, né, um tipo de jovem, muitas vezes, estava falando para a Mariana ontem, né? Esse tipo de homem, alguns homens, que você olha para a cara dele e você vê, esse cara aí, infelizmente, se não houver um milagre, ele está fadado ao fracasso para sempre. Aquele tipo assim que você vê claramente que ele é aquele perfil que só fica em casa jogando videogame. É muito branco, sempre descabelado, com uma barba mal feita, corcundo, né? Aquelas pessoas que tá sempre saca do bolso, na verdade nem guarda, né? Tá sempre com o celularzinho na mão. Mas eu vi esses dias uma menina, uma moça alta, bonita, tal, com a mãe dela no DMV e com aquele cabelo tudo para frente, assim, aquela coisa, sabe? Se não houver um milagre ali e dar um propósito para aquelas pessoas, já está derrotado, não vai casar, não vai ter filho, não vai ser bem-sucedido em nada. Mas às vezes é isso, ó. Na base, quando era pequenininho, não ensinou a enfrentar as coisas, não ensinou a se fortalecer, a olhar nos olhos, a ter firmeza de caráter, a saber enfrentar as coisas. Não é deixar sozinho, mas é entender, ó, se acontecer tal coisa, não é o pai que vai lá e vai brigar com a criança. Não, você vai lá e você vai resolver. E saiba que se você tiver certo, eu estou aqui com você. Se você fizer errado, eu também vou corrigir você. Então saiba o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você vai falar. Se tiver certo, eu estou junto. Se tiver errado, eu estou junto com você também, mas vou te corrigir. Ou seja, você não está aí à sua própria sorte. Olha aqui em Joel 2, 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, o propósito é nós sermos cheios do Espírito Santo. É termos um relacionamento com Deus. Vamos analisar. A gente tem que analisar a nossa vida, a nossa rotina. Como é que foi seu sábado? Quantas vezes você orou? Quantas oportunidades você teve para conversar com seus filhos? Quantas oportunidades você teve para passar valores para eles? Você deu condições para que eles conhecessem mais da palavra? Você foi lá e contou uma história para eles? Você leu uma palavra para eles? Para aqueles que são mais velhos, eles têm uma Bíblia? Você saiu, por exemplo, se você saiu com um tablet? Mas você saiu com a Bíblia também? Ah, mas que exagero. Não é exagero. Não é exagero. Eu fiquei 4 horas nessa clínica aí para fazer tudo. Eu levei a Bíblia para elas. Senão, fica aí no joguinho. Fica fazendo isso. Quando você tira as opções, elas inventam.
Eu não levei tablet, por exemplo. Aí a Maria caçou ali, olhou, achou um livrinho ali de quadrinhos do dentista e ela ficou lendo aquilo lá. Mas sabe o que é um problema que a gente tem? A gente acha que a gente e os filhos não podem ter tédio. Isso é um engano terrível. Que o tédio nos ajuda a ter criatividade, nos ajuda a ter ideias, nos ajuda a pensar nas coisas. O tédio é muito bom. É o ócio é bom. O ócio criativo, né? Quando você não tinha o que fazer, você estava lá num dia quente, num sábado, num domingo, quando você era pequenininho lá, você não tinha o que fazer, você inventava, você pegava umas pedrinhas, você pegava, chamava o coleguinha, fazia isso, inventava, pegava pauzinho, pegava uma flor ali, fingia que era tal coisa. A gente sabe. Quando a gente não tem o que fazer, a gente inventa o que fazer. Mas se a pessoa está sempre lá, eu não posso ter tédio, eu não posso ter tédio, eu não posso ficar no ócio, a pessoa não produz nada, a pessoa fica inquieta, fica ansiosa. Você deve ter visto esses vídeos aí que o pessoal acha engraçado, mas é sofrimento aquilo. Que a mãe fica filmando lá que ela dá e tira o celular do bebê. Aí o bebê dá show e grita e cai para o lado, e esperneia, aí você dá de volta e ele para. Isso aí é uma tragédia já. Então, quanto que nós temos aproveitado cada oportunidade para colocar as sementes certas. Sementes que não é que você, eu não consegui, eu consegui ficar lá uma hora no meu dia. Tive que fazer isso, fazer aquilo, ok. Mas nessa uma hora que você teve, você olhou só para você, eu estou cansado, quero ficar quieto. Você não tem direito? Depende. Depois que a gente tem filho, a gente só tem, principalmente homem, né? Só tem deveres, não tem mais direitos. Tem deveres. Então, eu tenho um dever ali. Eu tenho que conversar ali, eu tenho que ter tempo com a família. Tem que ter tempo, nem que seja meia hora, mas meia hora bem gasta, meia hora bem investida. Ensinando a ter identidade. Você não precisa se parecer com todo mundo, você é único. Você não precisa agir assim. Por que você está fazendo assim? Por que foi a sua atitude? Por que você agiu assim? Mas o que é mais fácil? A gente ir lá dar uma bronca. Por que você fez isso? Vai, sai daqui, vai de castigo, vai ficar lá no quarto, tchau. A gente tem que chamar, peraí, por que você agiu assim? Me conta. Faz perguntas, vai fazendo perguntas, não dê respostas, faça perguntas, eles vão pensar e eles vão te responder. A gente aprendeu a ter preguiça de pensar. A gente quer tudo pronto. Ô Google, me fala, o que é isso? O ChatGPT, me faça isso. A gente aprendeu a ficar preguiçoso para pensar. A gente quer a resposta já. Mas a gente precisa das perguntas. Jesus não dava resposta para ninguém. Jesus fazia perguntas. E saía da pessoa a verdade. Você pode até enganar. Na segunda ou na terceira pergunta, sai a verdade. A Aninha tem muito disso. Você faz a pergunta para ela, a Maria às vezes tentava dar umas ensaboadas ali, dar uma escapada, né? A Ana não. Por que você fez isso? Porque eu quis. Ótimo. Não ficou me enrolando aqui. Aí a partir daí, você assim, mas você fez isso. Não, peraí. Então, mas por que você quis fazer isso? Olha para isso, olha para tal situação. Você acha que foi certo? Você acha que isso foi bom? Você acha que esse é o padrão? Não. Então vamos mudar esse padrão, vamos fazer diferente. A gente vai aprendendo com a palavra nos mostra isso. Não é que, nossa, ele tem alguém que é melhor que o outro, não. A gente simplesmente está, o que a palavra está falando? Então vou aplicar. A palavra fala, né? Ensine quando você estiver sentado, quando você estiver andando, quando você estiver à mesa. Ensine em todo o tempo. Ensinar a ter a identidade e não o valor de ter. Não, porque todos os meus amigos têm isso. Todos os meus amigos vão em tal lugar. Todos os meus amigos jogam tal joguinho. Todos os meus amigos têm tal situação. Mas você não é todo mundo. Você tem que ser. O valor está em se tornar melhor. Eles não vão ser frustrados, pessoal, se eles não forem a um parque. Eles serão frustrados
se eles não tiverem senso de missão, de propósito na vida deles. Eles querem a família que você tem? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ter o casamento dos meus pais. Eles querem ser como você? Quando você dá uma bola fora, quando você esquece de orar pelas refeições, por exemplo, ou escapa uma palavra que não era para falar, eles, opa, pai, mãe, você falou isso, ó, você esqueceu disso, ó, você não vai fazer isso? Eles te corrigem, eles te cobram, eles sabem dizer o que é certo, o que é errado. Porque às vezes as crianças pegam a gente, né? As crianças, é muito bom isso. Ela vai lá e te lembra, ó, ela te situa. Não no desrespeito, pai, você esqueceu disso. Pai, você não fez isso. Opa, verdade, vamos fazer. Mas eu não faço. Onde a gente vê, hoje em dia, muitos jovens tristes, sem identidade, querendo ser aceito por todo mundo, fracos, não são ensinados a ter disciplina, não são ensinados a fazer um esporte, a fazer uma atividade física, não são ensinados a ler a Bíblia, não são ensinados a ler em livros. Isso vai matando a mente dessas crianças e desses jovens, porque está ensinando a não ter propósito na vida. Quando você tem uma atividade física, você está produzindo algo, você está cuidando de você está trabalhando uma resiliência. Quando você tem uma disciplina para leitura, você acalma sua mente. Você não tem aquela mente ansiosa, o seu vocabulário melhora, você sabe conversar. Ensinado a ter disciplina, ó, acorda, faz assim, depois faça assim. Senão vira aquela vida bagunçada. O que você vai fazer hoje? Não sei, eu estou fazendo, estou vivendo. O que você vai fazer durante a semana? Eu não sei, só estou fazendo as coisas. É onde as pessoas se frustram. Onde ela termina o dia, o que eu fiz? Você já deve ter tido aquela sensação, né? Você ter levantado cedo e corrido para 30 lugares, feito 30 coisas, e no final das coisas você não terminou nenhuma. Puxa, todo mundo já teve essa experiência. Mas é tão bom quando você termina o dia e fala assim, olha, consegui concluir tudo o que eu tinha que fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu graça. E as 24 horas foram as mesmas 24 horas. Só que aí você soube administrar as suas 24 horas. Senão a gente vê, como eu comentei agora há pouco, essa geração de gente mole, de gente sedentária, de gente encurvada, de gente sem expressão na vida. Porque olha só como é que a gente sabe o que quer ou o que não quer. Tem criança, tem jovem que até fala, né? Criança não, né? Mas jovem. Pai, mãe, eu não quero ir na igreja. Aí a mãe deixa. Aí a criança fala, eu não quero comer isso, eu não gosto disso. Aí vai lá, a mãe deixa, o pai deixa. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Tá bom. Mas vai falar que não quer ir para a escola. Vai falar assim, não, você vai. Por que vai? Se não deixou, tudo que não quer, não faz. Mas por que não vai? Porque não pode ficar com ela. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... entendi. Então a gente sabe o que deve e o que não quer. A gente sabe botar força naquilo que a gente sabe que tem que fazer. Por quê? Porque está afetando a gente. Mas tudo isso que eu tô falando, ó, não come bem, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser uma pessoa doente, como todo mundo, a maioria aqui dos americanos são. Quem está depois dos 50, que é americano mesmo... Tá doente, tá entrevado, tá travando tudo lá. Não ensina para ir para a igreja, já tá cansadinho, né? Tá frio, né? Ficou na escola o dia inteiro, né? Não leva para a igreja, não tem contato com a Bíblia, não tem contato com a oração, não tem contato com as coisas espirituais. Lá na frente, quando vê a vida fracassando, e agora, né? Pois é. Tem gente que como a escola, porque se não levar na escola, a escola liga, quer saber o que está acontecendo, aí eu tenho que trabalhar. Ou seja, a gente vê que tem pais que mandam a criança até doente para a escola, porque ela não quer ficar, não pode ficar. Manda doente, não tem empatia, deixa a criança passar doença para as outras crianças, né?
Ou seja, muitos deixam fazer o que desejam, mas a gente sabe o que é o certo. Olha o que diz aqui em Gênesis 12. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Fala comigo, por gentileza. A salvação é individual, mas o projeto de Deus é familiar. Veja, ó, todo mundo vai ser abençoado ou amaldiçoado por meio de você, e todos os povos da terra serão abençoados por você. Então, cada um aqui tem uma alma e tem que ter um relacionamento particular com Deus. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus é para a família. Então, o nosso cristianismo deve afetar primeiro os da nossa casa, depois os de fora de casa. Olha o que diz aqui em Marcos 5:17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse. Olha só, olha essa palavra, pessoal. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eu vou te explicar por quê. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Se você não lembra dessa história, eles não mandaram Jesus embora dessa região por causa do endemoniado. Eles mandaram Jesus embora, estava expulsando Jesus, depois que ele permitiu que os demônios entrassem na manada de porcos. Aí os porcos pularam do penhasco e se afogaram. Ou seja, vai embora daqui, Jesus, você está nos dando prejuízo financeiro. Enquanto aquele rapaz estava endemoniado por anos, estava tudo bem, a vida seguia. A hora que pegou no bolso, o negócio ficou difícil. Eu não quero Jesus. O Deus desse povo aqui era o dinheiro. Muitos têm feito desse jeito, pessoal. Muitos têm expulsado Jesus da sua vida e da sua família por causa do dinheiro. Traga isso para a sua consciência hoje, se por acaso é o seu caso. O dinheiro é bênção, pessoal, mas muitos têm feito ele se tornar uma maldição. De que adianta você conquistar tantas coisas e perder sua família? Não adianta trazer as crianças para apresentar aqui na igreja e não fizer a manutenção disso no dia a dia. A gente vê aqui que o endemoniado, o ex-endemoniado, ele tinha casa, ele tinha família. Ele queria ir com Jesus. Senhor, deixa eu ir com o Senhor para evangelizar as pessoas. Ele falou, opa, não. Vá primeiro evangelizar a sua casa. Vai mostrar para a sua família como Deus tem sido bom para você. São os de casa, pessoal. O seu parente, o seu familiar. Às vezes você tem vivido situações que às vezes seu filho não quer saber da igreja. Às vezes aquele parente que você já chamou ele para ir para a igreja, ele nunca quis. Às vezes aquele amigo que você já convidou para vir à igreja, nunca quis, porque ele nunca viu um bom testemunho da sua parte. E quando ele foi evangelizou, ele foi lá e foi para a casa dele falar de como que a vida dele tinha sido mudada por Deus. Ele depois daquilo, a gente falou, ele foi falar em Decápolis, ele foi pregar em 10 cidades. Ele evangelizou 10 cidades. Então fala comigo, primeiro, os da minha casa. Fala comigo, por gentileza. O ID deve começar na minha casa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não, o ID começa aqui pertinho de nós. É o da nossa casa. É quando uma mulher sábia sabe situar o seu marido. Ah, mas eu não quero confusão, você já está tendo confusão. A passividade, a omissão
já coloca em problemas. Aquele homem que está vendo aquela mulher agir de uma forma errada e não vai lá e coloca um limite. Então nós temos que colocar os limites bíblicos. A gente precisa analisar muito isso, pessoal, muito seriamente. Olha Josué o que falou, 24:15. Mas eu e a minha família, diga comigo por favor, serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor, nós vamos servir juntos ao Senhor. O servo é o que serve ao seu Senhor, então nós estamos aqui para servir, fomos chamados para servir ao nome do culto. A nossa vida é uma servidão, pessoal, é servir as pessoas. Então eu decido ser uma bênção, eu decido ser um bom servo para a obra de Deus, nós decidimos isso. E nós servimos bem a obra de Deus, como? Fala, servindo bem a minha família. Então, vamos analisando. A gente tem visto um fenômeno muito triste, pessoal, nesses tempos aí, que são os filhos de crente não querendo aquela fé. Mas por que eles fazem assim? Por que tem acontecido esse fenômeno tão vergonhoso? Um monte de filho de pastor, de cantor, de gente que estava envolvida, não quer saber de nada. Tem inclusive feito o oposto, né? Porque não foi ensinado o que servir a Deus significa. Às vezes foi ensinado a ser um círculo social, ou foi ensinado que tudo era proibido, né? Tudo leva para o inferno, e foi ensinado que tudo era pecado, naqueles lugares mais né, rígidos assim. E ao invés de ensinar o valor e o prazer em amar a Deus, em servir a Deus, em estar na casa de Deus, como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não, era aquela coisa pesada, na igreja era o santinho, mas lá em casa era um inferno. Aí a hora que tem possibilidade, quer fugir, quer sair. Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso não quero isso para a minha vida não, está amarrado, até usa, né? Mas não quero isso. Não foi ensinado a ter compromisso, não foi ensinado com valores, não foi ensinado com a fé, não foi ensinado com exemplo. A gente lê lá na passagem de Ezequias, eu não vou ler para você, mas Ezequias foi um grande rei. Mas quando Deus foi dizer que ele ia morrer, a primeira coisa que foi dito para ele foi o quê? Ponha a sua casa em ordem, Ezequias. Coloque a sua família em ordem, Ezequias. O que Ezequias fez? Nada. Ezequias foi um grande rei, só que ele negligenciou a sua casa. E ele formou Manassés. Ele criou um Manassés, que foi o pior rei da Bíblia. Ezequias, você gosta de ver as coisas que Ezequias fez. Ele foi muito bom no que ele fez até este momento. Quando Deus deu mais 15 anos para ele fracassou em tudo. Ele se perdeu. Deus deu 15 anos, se eu não me engano, Manassés foi empossado rei com 12. Ou seja, logo depois que ele foi abençoado com mais longevidade, o Manassés já tinha 12 anos que o Ezequias estava assim, se lixando para qualquer coisa. Virou um perdido, um deslumbrado de não sei o quê. E Manassés foi o pior rei da Bíblia. Ou seja, nas nossas mãos, pessoal, na mão do pai e da mãe, está o poder de criar as melhores pessoas do mundo, mas também pode criar as piores pessoas do mundo. Esse povo que a gente vê no Brasil, por exemplo, roubando, cometendo injustiças, praticando maldade. Eles tiveram um pai e uma mãe. Um Alexandre desse, um Lula desse. Esse povo teve um pai e uma mãe. Olha o que eles fazem hoje. Tiveram. Mas lembra daquela frase daquele jogador, filho de peixe, peixinho é? Pois é. São reflexo do mau exemplo, do mau testemunho que eles tiveram.
porque não foi colocado valores, não foram corrigidos. E quando eu não faço o que eu tenho que fazer, eu crio maníacos, eu crio psicopatas, eu crio corruptos, eu crio imorais. Então, quando você está corrigindo, quando você está ensinando, quando você está lidando com as coisas, você está mostrando que você honra a Deus. Você se preocupa com Deus, você quer um futuro alinhado a Deus. Porque o plano de Deus não é para agora, é para gerações. Não é para parar em mim, morrer em mim, é para que isso se perpetue, como aconteceu com Abraão. Deus não vai nos abençoar, pessoal, se eu não ensino os meus filhos a honrarem a Deus, por exemplo. Por que Deus vai me abençoar? Para eu continuar estragando a próxima geração. Lembra que a gente falou, né? Filipe acertou dentro de casa e fora de casa. Eli fracassou dentro de casa e fora de casa. Olha os dois extremos. Aqui em 1 Samuel diz assim, 2:27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, olha só, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi um pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Escolhi seu pai. O Eli, pessoal, era descendente de Arão, o irmão de Moisés, o primeiro sacerdote. Escolhi seu pai entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra, olha só, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Tem gente que faz isso, honra mais os filhos do que a Deus, por isso está criando tiranos. Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam, olha a promessa que eles tinham, ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. Olha só, e não haverá mais nenhum idoso, todo mundo vai morrer cedo. Nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado, olha só que tristeza, apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Olha que tristeza, pessoal. Eli era um descendente de Arão, mas ele desonrou a Deus, ele não lidava com os problemas. Ele não corrigia os filhos dele, eles deixavam os filhos deles roubarem as ofertas, eram imorais, eram corruptos. Qual foi a consequência? Todos da família foram derrotados e morreram cedo. Você já deve ter visto. Você já deve ter olhado para histórias, para familiares, para parentes. Você falou assim, você viu, pessoal? Você viu que ninguém nessa família vingou? Você já viu aquela família, todo mundo é derrotado? Todo mundo morre de tal doença, todo mundo é miserável, todo mundo tem problema no casamento, todo mundo tem adultério lá, todo mundo é traído, todo mundo é fracassado, todo mundo, ninguém saiu do lugar. Você já deve ter visto histórias assim. Por quê? Porque um dia, alguém abriu uma porta e ninguém foi capaz de fechar. Olha a promessa que ele tinha. A descendência de Arão seria para sempre uma descendência de homens de Deus. Mas a partir de Eli, todo o resto da descendência seria fracassada. A quem sobrevivesse seria só para consumir com lágrimas, só para sofrer. Isso é muito triste. Então Deus está avisando, pessoal.
Não deixe as coisas estourarem. Trazer a igreja não é sinônimo de sucesso, é trazer a igreja e ser um exemplo, um cristão de verdade fora da igreja. Este é o caminho, este é o processo. Então, como nós estamos falando aqui, nós fomos chamados para servir. Então, a nossa vida tem que ser um servo. O que o servo faz? Ele obedece. Obedece a quem? O seu Senhor. Então, será que nós temos obedecido aquilo que nós temos recebido, como a gente falou no comecinho do trabalho? Se hoje ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Lembra que a gente falou no comecinho? Deus descansou, fez tudo até o 6º dia, no 7º dia ele descansou. Depois do 7º dia ele não criou mais nada, ou seja, nós continuamos no descanso do Senhor, mas alguns, por causa do desalinhamento, não desfrutam desse descanso. Então, vamos tomar as nossas decisões em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito na mão. Eu peço que você feche os seus olhos, que você coloque a sua mão no coração e me escute, por favor. O que o Espírito Santo está falando para você? O que o Espírito Santo falou ao seu coração hoje? A gente não pode sacrificar a nossa família, pessoal, por causa de coisas que a gente sabe que não são prioridade. Lembra do que eu falei? Se a pessoa não tinha amor próprio para poder cuidar da boca dela, o que se espera que ela estava criando aqueles filhos dela? Deus ama a família. Nossa primeira igreja é a família. A Bíblia manda beijar os filhos, manda educar, manda corrigir, manda ensinar. A Bíblia nos ensina tudo. Tem que ter um momento de castigo, tem que ter consequência. Mas também tem que ter o tempo de brincar, tem que ter o tempo de abraçar. A gente precisa lembrar que quem é autoridade é você. Você é autoridade. Não são eles que definem o que eles querem ou não fazer. É você. A gente sabe, se você perguntar para uma criança o que é o certo, ela vai escolher coisas. É só solta ela no mercado, é só a vez de fazer compra. Você acha que ele vai escolher certo? Eles não são capazes de dizer o que querem, o que não querem. Mas para isso que tem os pais, para ensinar. Os pais conduzem. Então, como o Senhor falou para Ezequias, coloque ordem na sua casa. Ah, mas por onde que eu começo? Começa por você. Comece por colocar ordem na sua vida espiritual. Traga para os trabalhos, traga para as orações. Ore com eles, leia com eles a palavra, a Bíblia. Enquanto são pequenos, as coisas são mais simples, são mais fáceis. O resultado é mais rápido. Mas mesmo quando são grandes, eles continuam abaixo da sua autoridade. Então você determina as coisas. Então, vamos agir com sabedoria e humildade. Ah, mas eu nunca fiz isso antes, eu nunca cobrei eles disso. Ok, chega e seja humilde. O papai, a mamãe, eu não fiz isso antes, eu não te ensinei isso antes. Me desculpa. Eu errei nisso, eu deveria ter agido dessa forma, mas agora nós vamos corrigir. Eu errei nisso, eu fui omisso nisso, eu fui negligente nisso, eu não sabia disso, eu sabia, mas eu não quis fazer. Então, eu peço desculpas a vocês, mas agora nós vamos corrigir isso. Decida ser um exemplo, pessoal. Como é que eu vou corrigir um filho que ele está mentindo se ele me vê mentindo? Como é que eu vou corrigir um filho que está brigando lá com a irmã, com o irmão, se ele está vendo o pai e a mãe se desrespeitando todo dia? Então veja, a gente precisa ter coerência na vida. Vamos buscar a Deus de verdade. Pois pode ser que haja um dia, pessoal, que você chame o seu filho para a igreja e ele diga, eu não quero. Porque tantas vezes foi ensinado, você está cansado, está frio, pode ficar.
Não quero fazer isso? Pode, fica sem fazer então. Mas vai ter o dia que se você vai falar e vai dizer, eu também não quero não. E aí? E aí? Aí é mais difícil. Nós somos o exemplo. De Deus nós não tiramos férias. Sabe por quê? Porque o diabo não tira férias. Tem gente que quer tirar férias de Deus, mas o diabo está lá bem alerta para botar uma casca de banana no seu caminho para você cair e escorregar. Então vamos assumir o nosso lugar. Vamos contagiar, vamos fazer como o ex-endemoniado. Vamos mostrar a nossa casa e a nossa família, os nossos parentes, como Deus tem sido bom para nós. E para isso a gente precisa ser exemplo. Você não está aqui para ser trevas, mas para iluminar. O Senhor nos fez vitrine. Quando você vai na vitrine, você vê tudo iluminado e o melhor da loja está na vitrine. Então você foi chamado para isso. Como Jabes. Jabes foi o mais respeitado da família dele. Você foi chamado para se destacar, para ser a vitrine, para todo mundo olhar para você e falar assim, olha, que benção, eu quero isso. Para isso que serve a vitrine. Você passa lá, nossa, que bonito, eu quero isso. Então você foi chamado para ser vitrine. Então as pessoas vão olhar para você, para sua família, e não vai ver uma casca, vai ver quem você é, porque você sabe o que você é, nos bastidores. Então vamos tomar as decisões, pessoal. Tome a sua decisão, fale com o Senhor hoje. Tome a sua decisão hoje em nome de Jesus. Decisões. O que você decide fazer hoje, a partir de hoje? Mudar o quê? Mudar o quê na sua vida, nos seus hábitos, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o seu cônjuge, na sua atenção, nas prioridades com seus filhos. O Senhor nos chamou para sermos exemplo, pessoal. Tome as suas decisões hoje. Não saia e viva da mesma forma. Não, a palavra diz, não endureça o seu coração. A ocasião é hoje, a oportunidade é hoje. Não espere um momento onde tudo será mais difícil, até talvez irreversível. É hoje, pessoal, hoje nós temos graça. O povo que saiu do Egito teve graça para entrar na terra prometida quando Caleb disse, vamos, entremos e tomemos posse, é certo que venceremos. Eles ficaram com medo, eles não fizeram. E o Senhor falou, agora ninguém vai entrar mais. Aí eles quiseram entrar, fracassaram, foram derrotados. Então não aceite isso. Não aceite perder o momento certo. Não aceite perder o portal da mudança. Tome decisões em nome de Jesus. Atraia o favor de Deus para a sua vida. Tome em nome de Jesus uma decisão neste dia, especialmente com o Senhor. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui.
quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Una-se. Se você está com a sua família, una-se a ela. Unam-se todos e concordem isso. Concorde, nós tomamos essa decisão. Nós vamos nos unir para estabelecermos realmente os valores, os princípios na nossa casa. Essas situações que nós estávamos ainda passando por cima de princípios, nós não vamos mais passar. Tome essa decisão em nome de Jesus. Una com a sua família e concorde. Nós vamos agir de uma forma diferente. Nós vamos agir de um modo diferente. E eu peço que os obreiros deem as mãos para quem está sozinho e concorde com as vitórias, concorde com as restaurações, concorde com aquilo que precisa ser mudado e restaurado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro vitórias, Senhor, eu declaro respostas na vida do nosso povo. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, situações, meu Pai, que estavam ainda desalinhadas, que sejam alinhadas agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso povo. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, um alinhamento profundo seja realizado, meu Pai, seja estabelecido na vida do nosso povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca a sua mão, Senhor. Coloca a sua mão na vida desse povo. Coloque a tua mão, Senhor, nas famílias do nosso povo. Coloque a sua mão, Senhor, no coração de cada um, para que haja um quebrantamento, Senhor. Para que haja um quebrantamento e que o nosso povo seja abençoado, o nosso povo seja próspero, para que as famílias estejam alinhadas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Eu declaro um novo tempo, Senhor, na vida do nosso povo. Eu declaro um novo tempo, Senhor, na vida do nosso povo. Eu declaro um novo tempo nos casamentos, Senhor. Eu declaro um novo tempo nas famílias. Eu declaro um novo tempo de vitórias, meu Pai, de bênçãos, de respostas, Senhor. Eu declaro um novo tempo em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo na vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu peço, Senhor, derrama, Senhor, das bênçãos, derrama da graça, meu Pai, derrama do seu favor sobre o nosso povo, Senhor. Nós declaramos mudanças, Senhor. Eu declaro, Senhor, que cada um aqui seja exemplo, Senhor. Cada um aqui é um exemplo, Senhor, para o seu cônjuge, é um exemplo para os seus filhos, é um exemplo, meu Pai, para a sua família. Eu declaro, meu Pai, mudança, Senhor, porque uma família unida, Senhor, prospera. Uma família unida vai longe, Senhor. Então eu declaro vitória, Senhor, eu declaro respostas, eu declaro bênçãos, meu Pai, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, coloca a tua mão, coloca anjos, Senhor, livrando, Senhor, protegendo, ajudando, meu Pai, que cada um aqui saia realmente focado, determinado, alinhado, Senhor, alinhado com Deus e alinhado com o seu cônjuge, alinhado com a sua família, alinhado com os valores, os princípios. Eu declaro, Senhor, que um alinhamento tenha sido estabelecido em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu creio em mudanças, meu Pai, eu creio em respostas, eu creio em mudanças, meu Pai, de caráter, de vida, de poder, meu Pai. Eu declaro poder nas nossas vidas, eu declaro vitórias em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu peço que a sua palavra tenha vindo e alcançado o propósito pela qual ela foi enviada, Senhor. Propósito de mudança, propósito de despertamento, o propósito, meu Pai, de amadurecimento. Muito obrigado, eu creio nisso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.